Está aqui neste lugar, nesta igreja, com os irmãos, revendo algumas irmãs. Deus continue abençoando vocês grandemente. Fico bastante feliz pelo convite que a nossa irmã Caísia nos fez. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua chamada, minha amada. Agradeço a Deus pela confiança que o pastor da igreja tem nos dado, juntamente com os seus copastores. Deus abençoe grandemente as vossas vidas, alargando as vossas tendas. Feliz está vendo a nossa irmã Elizabeth, a irmã Mazinha, as demais irmãs, né? Queria pedir aos irmãos para abrir vossas Bíblias. Foi-me dado o tema em Josué. Passei o dia estudando o tema, mas Deus falou comigo em outra palavra. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: não estejais inquietos. Em outras versões diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se é o retorno que está alto, mas eu falo alto. Eu falo alto, eu nasci com um tweet a mais, eu não tenho controle sobre ele. Então, se tiver alto, incomodar os irmãos, se puder baixar, baixem, para mim não vai ter problema nenhum, certo? A voz vai continuar no mesmo timbre. Então, para que os irmãos venham compreender aonde eu quero chegar, vamos entrar um pouco no contexto, saber o que estava acontecendo, para que todos esses fatos viessem a ser relatados. Nós sabemos que Paulo, ele foi um homem chamado por Deus com um ministério esse de apregoar a palavra aos gentios. Nós sabemos que foi um homem criado aos pés de Gamaliel. A palavra nos diz que ele começou o seu ministério, e começando o seu ministério, ele sofreu perseguições, sofreu açoites, sofreu várias situações por amor a Cristo. E aqui já tem uma lição para mim e para você, igreja. Evangelho é isso. Evangelho não é só momentos bons. Evangelho também é sofrimento. Evangelho é perseguição. Mas uma coisa é certa: evangelho é cuidado de Deus. Por mais que você seja perseguido, por mais que esteja doendo, Ele está cuidando de você, Ele está amparando você, Ele está sustentando você. Vale a pena continuar. A palavra nos diz que Paulo, ele foi perseguido, mas ele fez discípulos, fez novos cristãos.
Aonde ele chegava, digamos assim, uma igreja era aberta. Aonde ele chegava, vidas aceitavam Jesus. Porque o evangelho que saía da boca de Paulo não era um evangelho qualquer, como falavam os fariseus. Era um evangelho, como diz no livro dos Coríntios, que diz assim: o evangelho não é só palavras, era manifestação de poder. Aonde ele chegava tinha manifestação de poder. Jesus falava, Jesus curava, Jesus modificava vidas. Havia poder de Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele foi feito prisioneiro. Ele estava em prisões, mas em prisões ele continuava a sua chamada. No meio dessas prisões, a Bíblia nos diz que ele escreveu a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta agradecimento, porque os filipenses ajudavam a Paulo em seu ministério, ajudavam a ele financeiramente. Paulo então retorna a carta agradecendo pelo que eles tinham feito por Paulo. Mas no meio desta carta, pela revelação do Espírito Santo, Paulo ele entende que os filipenses estavam contritos, estavam angustiados, porque estavam vivendo um momento de grande perseguição. Eles estavam vivendo um momento em que eles, se adormissem, não sabiam se acordava, e se acordasse não sabiam se veriam à noite, porque eles eram perseguidos com a sua vida. Mas aí Paulo ele começa a escrever da tua circunstância, independente da tua luta, o teu espírito é livre para adorar, o teu espírito é livre para clamar, o teu espírito é livre para adorar a Deus em qualquer situação. Ele tinha certeza que, apesar de qualquer circunstância, Cristo estava com ele. Ele continua escrevendo a sua carta, no capítulo 1, e ele diz assim: olha, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele está simplesmente dizendo assim: quem permitiu essas circunstâncias foi Ele. Se Ele permitiu, Ele está te provando. Se Ele está te provando, é porque Ele está moldando a sua vida. Se Ele está moldando a sua vida, Ele está trabalhando em você. Arabachóbria. E se Ele começou esta obra de aperfeiçoamento, Ele vai concluir. Então não adianta dizer: Senhor, acaba com isso, termina este negócio. Ele vai concluir, Ele vai concluir, Ele vai concluir. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está aperfeiçoando a tua vida. Ele não prova além do limite. Ele sabe que você é capaz, porque o capaz é Ele que está habitando em você. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você é fraco, mas Ele é forte. Arabachóbria, adore a Ele. Estarabachúbria, decamandarabaia sóbria. Ele está trabalhando. E ele sabia que essa obra quem fez foi Deus. Então ele tinha convicção que, apesar de toda a luta que ele estava passando, Jesus estava com ele e ele não estava só. Eu quero te dizer uma coisa: você não está só. Por mais que você ache que esteja só, você não está só. Existe um que está cuidando de você, que está amparando você, que está segurando na tua mão. Vale a pena continuar.
Então ele começa a passar ensinamentos para o povo dos filipenses. Chegamos no capítulo 4, e ele diz assim: olha, eu conheço o nível de tristeza que vocês estão, mas deixa eu te dizer uma coisa: regozijai-vos, alegrai-vos. Preste bem atenção, Paulo ele não está fazendo um pedido, ele está sendo imperativo, ele está dando uma ordenança. Ou seja, apesar de tudo, se alegre. Darabaia súbria, arecamanai, da caia sóbria, arecamanai. A tua alegria é a presença do Eterno que habita dentro de você. Existe um fruto chamado gozo, arabachóbria. Só quem tem o Espírito Santo é cheio de alegria, é renovado em alegria, transborda em alegria. Apesar de tudo, alegra-te. Sabe quando você vai visitar um crente que está muito enfermo? E você vai visitá-lo, quando chega lá, pensa que o negócio está muito feio. E quando você sai desta visita, você sai alegre e saltitante, porque em vez de você dar uma visita, você recebeu ela. Arabachóbria, arecamanai. Sabe o que é isso? É porque apesar da luta que aquela pessoa estava vivendo, existe o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela, segurando a mão dela, renovando ela, fortalecendo ela. Alegra-te no Senhor. Eu me recordo quando a minha mãe estava com câncer, já em estado de metástase, já tomando o limite de morfina por dia, depois de ter tomado vários comprimidos e nada fazia mais efeito. Eu me recordo que ela se levantava porque não aguentava de dor, não tinha mais posição para ficar, e ela começava a andar de um lado para o outro, dizer: Senhor, a tua alegria é a minha força, a tua alegria é a minha força, a tua alegria é a minha força. Arabachóbria, o que a morfina não fazia, o Espírito Santo de Deus que habitava dentro dela, renovava as forças, fortalecia. Alabachóbria, alegra-te no Senhor. Storicamanai, deribachúbria. Entenda, ele sabia como os filipenses estavam. Então ele começa a dizer assim: olha, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Quando Paulo está dizendo assim, não estejais ansiosos, ele tinha noção da aflição que habitava dentro do coração dos filipenses. Eles sabiam que havia dentro deles um temor, um medo pela morte. Ah, quem é que não tem? Sabia que estava se aproximando a morte para a vida deles, mas ele estava dizendo assim: ei, não fique ansioso não. Ah, não fique apavorado não. Darabachóbria. Sabe por quê, irmãos? O ansioso, ele vê o que não está acontecendo, ele ouve o que não está sendo dito. Darabachóbria. Ele fala o que não deve, toma atitudes precipitadas. Aí Paulo está dizendo assim: não fique ansioso não. Descansa. O descansar em Deus é algo grandioso. Sabe por quê? Porque quem descansa em Deus sabe que Ele está no controle.
Sabe que Ele está dirigindo todas as coisas. O descansar em Deus dá a você uma segurança de que, se apesar de vida ou morte, não tem problema, você está com Cristo. Descansa, Ele está cuidando de você. A Bíblia nos diz, Atos capítulo 12, que Pedro, homem ansioso, mas ele andou com Cristo e aprendeu com Cristo. Aí a Bíblia nos diz que ele estava com decreto de morte marcado para o dia posterior. Aquele Pedro ansioso, movido por emoção, que tomava atitudes emotivas. A Bíblia diz que depois de aprender com Cristo, tendo decreto de morte marcado para o dia posterior, a Bíblia nos diz que na prisão ele dormia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Jesus está aqui esta noite para fazer você descansar nos braços dele. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Tudo está patente aos olhos dele. Descansa. Irmã Janaína, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu sei o que eu estou vivendo, eu estou pelo meu limite. Aí Paulo está dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, nada, absolutamente nada pode te tirar dos braços dele. Nada, absolutamente nada pode te tirar do descansar nos braços do Eterno. Arrecamandarai, aquele que é servo descansa. A nossa vitória está nos braços do Eterno. Perdendo ou ganhando, você sempre será um vencedor. Se você conquistar, é porque foi a vontade dele. Se você não conseguir, é porque ele entendeu que o melhor para a sua vida é não ter aquilo que você queria. Ele está no controle, Ele está no controle. Descanse nos braços do Pai. Agora entenda uma coisa. Ele diz assim: existe um caminho para trazer tranquilidade para a sua vida, para o coração inquieto. O caminho que Paulo ele nos orienta, ele nos ensina é o seguinte: primeira situação, as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Um coração angustiado, um coração inquieto, para alcançar a tranquilidade de Deus, ele dobra os joelhos. Quer se tranquilizar? Paulo está dando o segredo. Dobra o teu joelho, conversa com ele, apresenta ele, porque o Eterno te ouvirá. Entenda bem, oração é um diálogo. É você dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Você vai falar
e Ele vai ouvir. E então você se cala e Ele fala com você. Eu quero te convidar esta noite, para você que está inquieta, para você que está angustiada, começa a dobrar o teu joelho. O Eterno está pronto para te ouvir. Abre o teu coração, Ele quer falar com você. Sabe qual é a questão? A questão é que procuramos amigo para conversar, procuramos um vizinho, um parente para conversar, e sempre esquecemos de orar e conversar com o nosso Deus. Eu quero te convidar esta noite para a primeira solução da tua vida, o amigo supremo, o melhor companheiro, o melhor advogado, o médico por excelência está aqui esta noite para ouvir as tuas orações. Seja tudo conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica. Preste bem atenção. Quando ele fala súplica, ele está falando de clamor. Ele está falando de abrir o coração, rasgar o seu coração diante de Deus. Sabe o que é súplica, igreja? Súplica é você dizer àquele que pode que você não pode nada. É você dizer àquele que faz que você não consegue fazer nada. É dizer ao onipotente que você não tem força para nada e é limitado. Rabachobria, esta noite eu estou te convidando a dobrar o teu joelho, a conversar com Ele, a rasgar o teu coração, a fazer você entender que Ele pode. Você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Rabachobria, Ele faz. Só que tem um detalhe: não basta apenas orar e suplicar. A Bíblia nos diz que devemos fazer tudo isso com ações de graça. Ações de graça, igreja, é você já agradecer por aquilo que ainda não chegou. É você começar a usar a fé. A fé é contemplar aquilo que não está vendo pelos olhos espirituais. Alabachobria, arecamanai, é tocar naquilo que não chegou, é entender que aquele que falou, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Arabai, arabachobria, dobra o teu joelho, conversa com Ele, suplica a Ele, agradece pela promessa. Ele está trabalhando em prol da tua vida. Veja bem, Ele está dando o segredo para aquele que está inquieto. O que está ansioso, ele dobra o joelho, ele conversa com Deus, ele clama a Deus, ele agradece a Deus pela bênção prometida, porque sabe que vai chegar. Eu dobrei o meu joelho angustiada, mas quando eu começo a conversar com Ele, aí começo a me tranquilizar. O Espírito Santo de Deus começa a fazer o efeito necessário no meu interior. A tristeza começa a saltar de alegria. A angústia começa a passar. A inquietude começa a passar. Eu começo a me tranquilizar, porque o Espírito Santo começa a mover dentro de mim. Aí ele diz assim: e a paz de Deus. Preste bem atenção. Não é a paz
com Deus é a paz de Deus. A paz com Deus é a paz quando o homem estava caído, quando nós estávamos distante do Senhor, de Deus, nós vivíamos em guerra com Deus. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, o recebemos no nosso interior, fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos justificados pelo seu sangue, a guerra que havia entre nós e Deus, ela cessou. Então existe paz com Deus. A paz que Paulo está falando aqui é a paz de Deus, ou seja, a recamandarabai, a rabachobria. Eu estou inquieta, eu estou ansiosa, dobro o meu joelho, converso com ele, rasgo o meu coração, mostro a ele a minha impotência, agradeço pela bênção que vai chegar. E então a guerra que havia dentro de mim, a ansiedade que havia dentro de mim, começa o Espírito Santo de Deus a eliminar ela, a rabachóbria, e eu me levanto diferente. Eu começo a levantar diferente, a rabachóbria, uma paz que excede todo entendimento, começa a se mover dentro de mim, darabaia, xóbria, arecamanai, e aonde havia dor e angústia, eu me tranquilizo em Deus. É quando o mundo olha para mim e para você e diz: só pode ser doido, passando por tudo isso, ainda está assim com esse sorriso no rosto, com essa tranquilidade na alma. Rabachobria. Sabe o que é isso, igreja? Paz de Deus. Paz de Deus. Alabandarachobria. A paz de Deus que excede todo entendimento, que o mundo não entende, ela habita dentro de você. A recamandarachobria. Pedro, escrevendo as suas epístolas, ele fala sobre a multiforme graça de Deus. Preste bem atenção. Quando ele fala sobre a multiforme graça de Deus, ele está falando sobre a graça em várias formas. Ou seja, para quem está triste, tem graça de alegria. Para quem está doente, tem graça de cura. Para quem está no meio de uma guerra, tem graça de tranquilidade. Para você que está ansioso, para você que está inquieto, existe a graça da paz. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Para toda inquietude, para toda ansiedade, recebe graça, recebe graça, recebe graça que te tranquiliza, graça que dá paz, graça que renova, graça que alegra. Recebe graça. Oi, decaia, súbria. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, quando você se levanta, você levanta tão renovada, que existe um guarda fiel, Espírito Santo, guardando as suas emoções, guardando o seu psicológico. Leme cobre darabai, alabachobria, arecamandarabai, arecamachobria. Eu quero te dizer uma coisa esta noite, recamanai, entenda, o Espírito Santo de Deus está guardando a tua mente. Rabachobria, você não vai enlouquecer, você não vai perder a sua paz, você não vai perder o seu sono. Ele está guardando você, guardando o teu coração. Que
a nossa alma está tão angustiada, que a nossa alma está tão inquieta, que nós só vemos o problema. Eu quero te dizer que no meio desta luta, Deus está no controle. Eu quero te dizer que nada está perdido. Ele está conduzindo a tua vida. Eu quero te dizer, decamandai, apesar do adversário, ele está pintando, rabaia súbria, o cenário de guerra. Deus está colocando o cenário de paz na tua vida, porque Ele está organizando a tua história. Alamandara súbria, de camida de cominai. Deraya sobre camandarabaia súbria. Tem uma jovem, para mim parece uma jovem, pode ser até uma jovem senhora. Ela está aqui de vestido vermelho, bem aqui. Primeiro, se você, minha amada, faz assim, faz. Isso, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui esta noite. Existe uma dor dentro da tua alma. Existe um vazio dentro do teu peito. Estás tu vivendo um cenário de guerra. Tu idealizou uma história, aí o adversário veio e pintou um negócio diferente. Um vento forte foi soprado, uma tempestade invadiu a tua vida, mas esta noite Deus te trouxe aqui para dizer a você: Ele está contigo neste barco. Alabandará xébria, alabandecominarabai. Ai, derabachóbria, o adversário está tentando te colocar numa de tristeza e de depressão, mas esta noite, alabachóbria, toda cadeia de depressão, toda cadeia de angústia, arrebachai, toda cadeia do inferno começa a cair por terra agora. Alabachai, recebe alegria, recebe vida, recebe renovo. Jesus está mudando o cenário da tua história. Estalabarabai, alabachóbria, arecamanachai, toda cadeia de repetição, de destruição de vida, recamanarabachóbria, alabachai, toda cadeia de destruição familiar começa a cair por terra agora. Esteredeque, alabachóbria, recamanai, recebe paz. Sobria, recamandarabai, recebe sono tranquilo. Arabachóbria, recebe alívio na tua alma. Sturicamandarabai, todo mal bate retirada agora, em nome de Jesus. Sai. Araba, deraba, sobria, de quebria, sobra. Quando Deus decide dar abaixai, ser o dono da festa, ainda que tentem impedir, Ele é dono. Ele é dono. Rabachóbria, arecamanárcia. Muito brilhante o regio, rabaia subria, recamiou devaia ser. Olha para cá, irmã, a irmã aqui das vitoriosas, é tu, minha santa. Deixa eu te dizer uma coisa, rabachobria, Deus quebra cadeias.
Aí Deus diz assim para mim: diz para ela que estou entrando no meio dos dela. Dai requemioda recamandarabaia sobria recamandachai. Para a ovelha que está distante, para a ovelha que está carrapichenta, arabachóbria, cheia de ferida, Jesus tem o remédio certo. Arabandecobandai, Ele tem a cura certa. Ele quebra as cadeias, purifica o sangue, faz uma lavagem de toda a química e muda a história. Deus diz para mim, irmã, que vai entrar na vida de alguém. Existe uma química que percorre naquele corpo, mas Deus tem um antídoto certo para desintoxicar alguém. Deus diz para mim que vai soprar o vento, vai sacudir aquela estrutura. Alguém vai se aterrorizar e vai ter medo. E vai procurar ajuda tua. Tranquiliza o teu coração, não te atemoriza. E quando alguém procura ajuda, não tema. Deus vai te conduzir, vai te dar a direção, vai te dar o endereço certo e você vai ajudar. Descansa o teu coração. Ele está ouvindo as tuas orações. Lamandecaia sobria, lamanjo recamandarabai, recamiou darabai, a sobria, descansa. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Arabachóbria, para tua ansiedade Ele tem a tranquilidade certa, para tua inquietude Ele tem a paz certa. Alabachóbria, descansa o teu coração. Olha, irmã, toca aí nela. É tu, minha santa. Eu estou olhando para você. Eu vejo uma bolsa na sua frente. Essa pequenininha aí não, eu vejo uma bolsa assim maior. Parece uma daquelas mochilas de viagem. Eu vejo quando você abre assim o zíper. Eu vejo quando você retira um primeiro papel. No primeiro papel está escrito assim: porta aberta. Arabaia sobria, recamanda rabachobria. Aí Deus diz assim para mim: diz para ela que eu vou abrir a porta que está lacrada. Recamanda rabai, alamite rebaia sobria, recamanda rabaia sobre camanai. Ai daraba sobria, recamanda. Eu não entendo bem, irmão. Eu tô falando isso para você. Para mim eu vejo, parece até um ponto comercial, porque eu vejo uma porta de rolar. Arabaia sobria, arecabanachai. Aí Deus diz assim para mim: diz para ela que o que está pouco vai ficar muito. Labai, alabachobria, vou criar uma porta de milagre. Tu vai ver as coisas começando. Te prepara, decaia sobria. Vou liberar para ti o que está lacrado. Arecabanarabachai. Tu vai se alegrar do Senhor. Eu vejo um segundo papel sendo tirado.
O segundo papel tem o nome livramento. Labantecaia subria, rei decaia sobriandarabai. Recamanachai, quando Deus mostra para mim o nome livramento, minha amada, Deus diz para mim que está entrando na tua saúde. Não sobria, rei decaia se, recamandaraba sobria, recamanachai, recamanachai. Deus diz assim para mim, diz para ela que estou entrando no sangue dela. Dai, remio da rabai, aracamana sobria. Diz pra ela, arabai achai, que estou retirando da rabai sobra, arabande coágulos de sangue da rabai, remida cobria, arecamana sobria. Diz pra ela, eu sou o livramento. Levanta a tua mão, irmã, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Todo espírito de morte, toda sensação do inferno começa a bater retirada. Agora recebe vida em nome de Jesus. Vai a stebria, decaia subria, arabande comina, astoi camanácia, rei terra vai a sobria, ricamana subria. Eu estava no caminho para cá e eu conversava com Deus, e Deus dizia assim para mim: esta noite eu sou Deus de livramento. Levante-bria, arabaia subriande cominai, arabaxobria. Deus estava dizendo assim para mim: estou livrando os meus de cobria, arai de cominai a subria, recamana sobria, recamana. Eu não sei do que você está precisando, mas eu sei que o Deus Rafa está aqui esta noite, para entrar na tua vida, para mudar a tua história, para cuidar da tua saúde. Ela é livramento. Ai, xarabaia subria, de camandaraba subria, de comanarabas, de queremaia sobria. A irmã que está do lado da irmã Caísia, olha, minha santa, Deus disse para mim que está entrando na tua saúde na noite de hoje. Eu vejo Deus controlando, cuidando da tua pressão sanguínea. Eu vejo Deus te dando o livramento de AVC. O adversário está insistindo em tentar te colocar sobre uma cama, mas Deus é livramento para a tua vida. Receba livramento em nome de Jesus. Shomanda pande cobria, nebiaia subria, arecamandaraba, yastekemiaia sobria, diricamant chulibante hevas. Tem uma jovem aqui, ó, tá de blusa verde. E você, minha santinha, bem aqui. Isso, você. Deus diz assim para mim, diz para ela: conheço o pedido dentro do interior dela. Tu tem feito um clamor a Deus, pedido algo a Deus. Todo mundo aqui tem um clamor, é óbvio, mas Deus para mim que tu tem um clamor em especial, algo que tu vê, que tu acha impossível, que tu acha difícil. Aí Deus diz assim para mim, diz para ela que vou fazer o sol brilhar nessa história. Arabai de cobria, arrecamandarabai, rei te cobria.
cobria e a sobria. Diz pra ela, decamandai, aonde existe uma tristeza eu vou colocar alegria. Rabandarabai a sobria, recamana sui de quebia achai, arecamana sobria. Te prepara, decaia sai. Deus vai falar o coração de alguém, vai mudar a mente de alguém. Arabandecamana sobria, vai mudar o comportamento de alguém. Tu vai ver as coisas começar a mudar e tu vai entender que Deus prometeu e Deus vai cumprir. Dará. E camandarabaia subriandarebe vai astai. Recamana sobria. Fica de pé, igreja, vamos orar. Deus, Ele sabe do que você necessita. Deus, Ele sabe do que você precisa. Clame a Ele, porque Ele tem resposta para as tuas orações. Clame a Deus, porque Ele muda a tua história. Clame a Deus, porque Ele muda a situação. Darabantchoclobrianderevas. Arabahachubriandarabahachobria. Ai, irmã, meu Deus, está todo mundo de farda, não posso nem dizer nada diferente, que é todo mundo igual. Você, minha santa, você aí, chega. Tem a irmã que está com a Bíblia assim, tem a irmã que está de óculos do lado dela. É você. Isso é a senhora. Isso, a senhora mesmo. Faz assim. Isso é a senhora. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha amada. Deus me mostra o nome Providência na tua frente. Deus diz para mim que está chegando na tua vida com providência. Eu vejo um limite na tua vida, mas Deus diz para mim que vai tirar o limite e vai prover para você. Descansa o teu coração de cobria, recamandarabai, recamanasobria. Continua clamando, Ele está te ouvindo. Requemiou darabai, recamanasobria. Alegra o teu coração, decaia súbria, recamanachai, porque Ele é providência. Deus disse para mim que está chegando com livramento. E quando eu vejo o livramento, eu vejo o livramento de automóvel. Eu sei que é no ministério. Eu não sei para quem é, se eu soubesse eu falaria. Mas Deus disse para mim que está trazendo livramento. Eu creio que o nosso Deus, Ele conduz os nossos veículos. Ele dirige os nossos carros. Ele é livramento. Então, para quem precisa de livramento, receba livramento. Para quem precisa de um cuidado de Deus, receba o cuidado de Deus. Rica mandarabarra subriandarabarra sobria. Alai de came cholblente clobriandarabai. Rica mandarabarra sui de comanaha sobria. Olha, irmão, eu olho para você, eu estou vendo um papel na tua frente. Aí Deus diz assim para mim: diz para ele que eu sou responsável em liberar e assinar. Diz para ele, quando eu quero fazer, eu faço. Diz pra ele, quando eu quero dar ordem a alguém, eu dou ordem, alguém libera a ordem.
ordem, darabai. Arecamandarabachobria. Arecamanaçui de comanachai. Remite caia sobre camanai. Vou dar uma ordem neste lugar, Débria. Arabai até cominarabai. Vou fazer um rebuliço nesta cidade. Arabande comanarabachobria. Aretequemiaiaçai. Arabachobria, te prepara, Dé. Arecamanaiaçai. Tu vai ver o meu agido. Alabande cominai. Vou mover as peças. Vou mover cadeira. Vou derrubar cadeira. Vou levantar cadeira. Eu sou Deus, é. Show. Arabande camana subria. Arecamana chai. Arabachobra, não sei quem o Senhor é. Eu não sei quem está aqui. Mas Deus está me dizendo que vai mexer na política dessa cidade. Xébria. Ai, decominai. Alabachobria. Arabachai. Vai sacudir poderoso para mostrar que o poderoso é ele. Xobria. Arabande cobria. Arabachai. Uma ordem será liberada. Deus vai fazer mudança. Vamos orar, igreja. Deus sabe como trabalhar. Eu gostaria também de saber, antes de orar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que não tem a paz ainda dentro do teu interior, que tem aquele que transforma a vida, aquele que muda a história, aquele que renova as forças. Vem aqui esta noite. Vem aqui à frente. Não perca tempo não, Jesus está aqui. Os céus estão abertos para trazer salvação para a sua vida. Venha receber Jesus. Se não tem, que Deus conceda a você uma nova oportunidade. Eu quero orar por você, igreja. Eu quero dizer a você: o dono da paz está aqui esta noite. Para o teu coração inquieto, Ele tem alegria. Para o teu coração angustiado, Ele tem paz. E Ele dá paz e renova as forças. Coloca a mão aí no teu coração. Apesar de toda dificuldade, apesar de todo problema, apesar de toda angústia, apesar de uma festa linda, nós sabemos que as dificuldades acontecem. Nós sabemos que os empecilhos eles vêm, mas Deus te trouxe aqui. Apesar de toda a luta, Ele te trouxe aqui para dizer a você que está ouvindo a tua oração, que está ouvindo o teu clamor, Darabachobria. Começa a clamar esta noite. Apresenta a Ele em súplica. Arabachobria. Jesus de Nazaré, tu estás aqui. Tu estás aqui, conhece as nossas orações, conhece as nossas petições. Eu te clamo nesta hora, eu te suplico nesta hora. Vai desfazendo as cadeias, vai desfazendo a tristeza, vai pondo por terra a angústia. Arabachobria, entra nos lares, decai, rebidecominarabai, arabachobria, aonde existe contenda, aonde existe divisão, darabai, aonde existe separação, rabachobria, vai desfazendo nesta hora. Alabandecominai, renova o amor, traz a paz, alabachobria, requemidarabachai, traz a alegria, Senhor. Tu és o dono da salvação.
para aquele que está distante, para aquele que está em cadeias de opressão. Rabachobria, desfaz as cadeias nesta hora. Recamanai, traz livramento, traz alegria, traz conforto à alma. Arabachobria, eu te clamo nesta hora. Arabai, guarda fiel, traga paz para o teu povo, a paz que excede todo entendimento, tranquiliza a alma, renova as forças.